Então a gente vai começar a parte 2 do estudo de oscilações, né? Agora falando sobre ondulatória. Para quem não viu a aula de domingo, domingo, né? A gente já começou a discussão de sistemas que oscilam, mas falando de osciladores mecânicos, né? Sistemas massa-mola e pêndulos, relacionando aquelas oscilações com energia, enfim. Hoje nós vamos falar sobre ondas mesmo, tá? Bom, deixa eu trocar aqui. Aqui a gente tem a primeira definição, que é a definição de pulso. Tá? De maneira geral, o pulso ele é uma manifestação de energia se propagando. A melhor maneira de começar a abordar essa ideia é pensar num pulso que se propaga num meio material, né? Porque pensar num pulso se propagando no vácuo é um negócio estranho para a gente, né? Até porque são as ondas eletromagnéticas. Então, aqui você tem dois carinhas tensionando uma corda e aqui você tem um sino, tá? O sino está parado. Se eu empurrar o sino, ele toca. Então, quer dizer, o sino precisa de energia para tocar. O que acontece é que, quando este cara dá um chacoalhão na corda, ele transmite para a corda energia. Nesse movimento, ele transmite para a corda energia. Como é que essa energia se propaga na corda? Ela se propaga por meio de um pulso. Então, se nós tivéssemos uma câmera, nós visualizaríamos um calombo se propagando pela corda, né? A maior prova de que o calombo está carregando energia é justamente que quando ele passa pelo sino, o sino toca, né? Então, se eu ficar pulsando aqui, cada pulso que eu der aqui, o sino vai tocar, tudo bem? Então, o pulso, na verdade, é uma perturbação gerada por algum estímulo. Tá? Algum estímulo, essa perturbação, na verdade, ela está associada à transferência de energia. Tá? Então, o fenômeno que a gente vai estudar, que são as ondas, são nada mais, nada menos do que pulsos aplicados de maneira periódica em intervalos de tempo regulares. Né? Quando você começa a aplicar pulsos de maneira periódica em intervalos de tempo regulares, você terá ondas. Cada pulso será uma onda. Tudo bem? Beleza. Uma coisa interessante também no esquema, que isso também é uma coisa que a gente ouve muito na aula e é difícil de entender. A gente até aceita, pelo menos eu falo por mim, né? Eu aceitava, mas eu não era aquela coisa que você não... sabe quando não vai? O pulso ele transfere energia e não matéria. Né? As ondas elas são basicamente transferência de energia. Quer dizer, embora a corda oscile, todos os pontos da corda estão parados em relação ao solo. Não tem movimentação da esquerda para a direita. Quem anda é a energia. Uma evidência disso é que quando o pulso passa pelo sino, o sino toca, mas ele permanece parado. Ele não anda junto com o pulso. Né? Então, a propagação do pulso ela envolve exclusivamente transferência de energia. Então, é muito legal a gente começar a abrir a nossa mente para o fato de que qualquer onda é transferência de energia. Então, vocês devem imaginar a quantidade de energia que flui no nosso planeta. Né? Ondas de natureza mecânica, como som, ondas de natureza eletromagnética, como a luz e as radiações, as ondas de rádio. Então, o nosso planeta ele é inundado por energia andando para lá e para cá. Algumas dessas energias são muito sutis, como a luz, por exemplo. O som já é uma energia mais associada a meios materiais, mas essencialmente é transferência de energia. Tá? Beleza? Inclusive, a aula vai ter algumas pitadas de reflexões sobre isso, né? Porque dentro dessa premissa, o nosso pensamento também é uma manifestação eletromagnética. Porque para você produzir pensamento, para você produzir intenções, você tem toda uma descarga neurológica. Cada neurônio é um fio, essencialmente falando. E os fios, quando são percorridos por corrente elétrica, geram campos eletromagnéticos. Então, os nossos pensamentos também, de uma certa maneira, não deixam de se comportar como ondas. Né? Aí entra aquela questão que eu falei da filosofia da aula. Tá?
E aqui a gente tem uma foto da onda propriamente dita. Aqui. Tá? Para você produzir uma onda de pulsos, né, a palavra onda tá mais associada a uma sequência de pulsos. Tá? A gente vai perceber aqui que esses pulsos, eles são periódicos, porque você tem vários deles, né? E mais ainda, e mais ainda, eles são feitos num intervalo de tempo absolutamente constante. Constante. Como é que a gente pode deduzir isso pelo desenho, né? Porque o intervalo entre esses dois pontos, ele é praticamente o mesmo, ó. Então, né, a fonte que vai emitir a onda, ela controla essa coisa que nós vamos chamar depois de frequência, de pulsos, né? A maioria das manifestações ondulatórias que a gente tem no vestibular, né, os eventos, são provenientes de emissores que emitem pulsos numa frequência constante. Então, por exemplo, se você emite pulsos numa frequência que não é constante, você viria essas distâncias serem irregulares, né? Teria maior espaçamento entre as partes superiores ou menores espaçamentos, dependendo da rapidez com que você oscila. Tudo bem? Beleza. E é muito interessante você perceber isso, né, da maneira mais elementar, no sentido de que, poxa, então quer dizer, eu consigo fazer um aparelho funcionar emitindo onda. Essencialmente é isso que está acontecendo aqui. Ah, tudo bem que é uma onda mecânica, mas por que será que eu não consigo fazer isso com onda eletromagnética? A gente consegue. Né? O futuro das coisas você já deve ter ouvido falar da expressão internet das coisas, né? Que é a nova geração da internet, e a internet entrar dentro da nossa casa e ela está controlando tudo que você tem em casa. O próximo passo, acredita-se, é a transferência de energia sem fio. Né? O problema de você transferir energia sem fio, você tem limitações do aparelho ter que receber essa energia, qual é a frequência que você teria que mandar. Então, no limiar da história, a gente vai acabar, isso acredito eu que seja uma coisa praticamente inevitável, a gente vai acabar conduzindo energia elétrica na forma de pulsos. Então você não teria mais um aparelho precisando de fio, tá? Tá muito distante isso? Óbvio que está muito distante, mas por que não? Né? Se eu consigo fazer isso com uma onda mecânica, por que eu não vou conseguir fazer numa onda eletromagnética? Se o que está sendo transferido é essencialmente energia, não é matéria, né? Basta você ter uma questão aqui técnica de uma fonte emissora, como que ela vai emitir essa onda, e o aparelho receptor, que seria o aparelho receptor que seria o sino, no caso, né? O aparelho receptor que seria as coisas que a gente vai usar na nossa casa, tá bom? Beleza. Aqui tem uma outra imagem para ilustrar a história novamente de que a onda transporta energia e não matéria, né? Então aqui você tem um barquinho. Esse barquinho, ele vai oscilar de cima para baixo, sem sair do lugar. Aí você pode falar para mim assim, Danilo, mas espera aí. Ele está se movimentando. Ele está se movimentando para cima e para baixo. Como é que isso está acontecendo na prática? Simples. Quando a onda passa por ele aumenta a energia potencial, ele sobe. Então a onda está dando energia potencial para ele. Quando a parte de baixo da onda passa, ele desce. Então ele fica oscilando entre uma altura mais H, menos H, mais H, menos H, em torno de uma posição de equilíbrio. Percebem? Então é um movimento de oscilação. Aí você fala assim, tá, mas então por que a gente está falando que ele não se movimenta? Não, ele não se movimenta no sentido da onda. Porque a onda, ela está se propagando supostamente aqui, por exemplo, da esquerda para a direita. Então, a velocidade da onda, ela seria uma espécie de vetor apontando para a direita. O cara não está seguindo essa velocidade. Então, a onda, na prática, ela não está empurrando ele. Né? O que poderia empurrar ele para lá seria o vento. Né? O vento, e aí você tem... Mas a onda em si, ela não vai empurrar ele. Tá? Beleza? Qualquer coisa vocês pedem para voltar aí, porque eu não estou fazendo muita anotação por enquanto. Bom, olhando para as ondas um pouco mais de perto, a gente vai olhar para as ondas
vamos dizer assim, sobre dois aspectos, quanto à forma e quanto à natureza. Tá? A natureza, especificamente, eu estou falando do quê? O tipo de onda. Tá? E quanto à forma, essa forma, na verdade, é aquilo que você conseguiria enxergar, se você conseguisse ver a onda. Claro que tem algumas ondas que você consegue enxergar. Né? Eu gosto de mostrar esse exemplo aqui da mola, porque esse tipo de mola, vocês já devem ter visto algum professor de física usar isso na sala, meu professor usava isso, eu achava muito legal. A mola, com esse tipo de mola, você consegue produzir dois tipos de onda. As ondas transversais, deixa eu dar um zoomzinho aqui, ó, ondas transversais, que são produzidas quando você prende a mola aqui num ponto fixo e começa a oscilar a mola de cima para baixo. De cima para baixo. Né? Essa onda ela se chama transversal por quê? Porque a onda em si, as ondas estão andando na direção horizontal. Elas estão fazendo isso, para lá. Só que você está vibrando ela na direção perpendicular. Então, quando a onda se propaga num eixo, mas a fonte está oscilando ela em outro, ela é chamada de onda transversal. Né? O exemplo de onda transversal é a onda da luz. A onda de luz é uma onda transversal. Ela anda numa direção, ela caminha numa direção com aquela velocidade lá do Einstein, e ela oscila numa outra. Tá? Beleza? Esse caminhar da onda é meio que a gente chama de propagação. Né? No entanto, eu posso pegar essa mola, prender ela na parede, e ao invés de eu fazer um movimento na direção perpendicular dela, eu faço na mesma direção. Então eu começo a empurrar, puxar, empurrar, puxar, empurrar, puxar. Bem rápido. Né? O que você começa a perceber? Você começa a perceber que a onda começa a formar regiões de maior compressão e regiões de maior estiramento. Né? Esses pulsos vão se propagar no eixo X e eles estão sendo feitos também na mesma direção. Então eu tenho aqui uma onda longitudinal. Tá? O exemplo padrão de onda longitudinal para vestibular é o som. Né? No caso do som, quando a fonte emite a frequência, essas regiões aqui são regiões de pressão diferente. Você tem regiões de pressão zero, pressão alta, pressão zero, pressão alta, pressão alta. Depois vou mostrar para vocês lá no simulador. Tá? Então você vê o som se propagando numa direção e vê os pulsos vibrando na mesma direção. Tá? Isso eu chamo de onda longitudinal. Então, onda transversal, luz. Onda longitudinal, som. Falando do som e da luz, que são as duas ondas que a gente estuda, basicamente, né? Cada uma tem uma natureza. Cada uma tem um conjunto de propriedades. É uma impressão digital. Né? O som faz parte do grupo que nós chamamos de ondas mecânicas, assim como as ondas produzidas numa piscina. As ondas mecânicas têm esse nome, vocês já sabem, porque se propagam em matéria. Por que ela é chamada de mecânica? Porque ela depende do movimento das partículas. O som só é perceptível aos nossos ouvidos porque as partículas que vibram estimulam o nosso sistema auditivo. Né? Então eu tenho um meio material que está fazendo a onda se propagar. As ondas eletromagnéticas, elas também se propagam em meios materiais. A luz atravessa vidros, sem problema nenhum, né? Ela é absorvida, enfim. Só que ela também é propagada no vácuo. Por quê? Porque a natureza dela é outra. Ou seja, a vibração causada pela onda mecânica é uma vibração de partículas. A vibração causada pela onda eletromagnética é uma vibração de campos elétricos e magnéticos que oscilam. O campo elétrico, gente, ele é uma coisa que se propaga no vácuo. Ele não precisa de um meio material para se propagar. Aliás, quando a gente tinha aula de eletrostática, o que a gente mais via lá era duas cargas colocadas no vácuo e interagem. Então o campo, os campos, né, e o campo magnético vai ser assim também na aula de eletromag. Ele é um campo, os campos não precisam de matéria para se manifestar.
Então, é uma onda que consegue percorrer o universo. E essa onda ela é especial porque ela é a fonte de todo o conhecimento dos astrônomos que a gente tem até hoje. Tudo que a gente enxerga na nossa galáxia, em outras galáxias, em outros, quiçá outros universos, é oriundo da luz que chegando aqui. Né? Não só da luz, mas de outros comprimentos de onda que os telescópios conseguem pegar. Né? Eu estava vendo hoje uma imagem de Urano e a imagem foi obtida pelo telescópio por infravermelho. Ele não precisa de onda de luz visível para capturar o planeta. O planeta emite onda infravermelha, tudo emite onda infravermelho. Então você pega a onda infravermelha e consegue mapear o planeta. Deu até para ver as luas dele, cara. Muito louco. Tudo bem, beleza. Até aqui acho que mais ou menos o que vocês já viram. Tá? Aqui, antes da gente ir para as animações lá, vamos tentar imaginar como um pulso se propaga. Tá? Então aqui eu tenho uma corda tensionada e eu vou aplicar pulsos. Tá? Pulsos que vão ter amplitude A ou menos A. Tá? Beleza. Eu vou mostrar uma sequência de imagens para vocês aqui em intervalos de tempo iguais. Tá? Então eu peguei um intervalo de tempo e dividi em pedacinhos iguais. Então, aqui ele fez isso aqui, ó, FUP. Ele deu a primeira pulso para cima. Tá? Quando ele deu a primeira pulsada para cima, o pulso vai começar a se propagar. Tá? Aí qual é o próximo passo dele? É voltar para cá. Certo? Ele vai voltar para cá. Ó, voltou. Quando ele faz isso aqui, ele forma o primeiro ventre da onda. Tá? O primeiro ventre. Essa barriguinha da onda aqui. Então ele partiu daqui, subiu. Depois ele desceu. Agora ele vai passar para cá, ó, puff. Tá? Tum. Olha lá. Então ele tem um ventre e vai ter metade do outro ventre aqui. Quando é que ele vai completar uma oscilação completa? Quando ele retornar ao ponto de origem. Então ele partiu daqui, sobe, volta, tum, volta. Isso é um ciclo inteiro. Tá? Este ciclo inteiro é representado pelo que a gente vai chamar de comprimento de onda. A partir desse instante t, ele volta a repetir. Começa a ser formada uma outra onda. Né? Isso aqui é uma onda inteira. Tá? Então, o que é uma onda, na verdade? É uma sucessão de dois ventres. Dois ventres acopladinhos aqui. Tá bom? Beleza. Tranquilo. Espera aí. Tá, agora vamos ver essas coisas. Nada. Aqui. É que eu quero cortar ele porque para não ficar muito grande lá na hora de assistir. Então, só para a gente entender a brincadeirinha aqui do simulador. A gente vai fazer com onda, com som e com luz, tá? Com água, com som e com luz. Beleza? Então, aqui o controlador, ele funciona com frequência. Então, eu posso aumentar ou diminuir a frequência. Como é que eu vou aumentar ou diminuir a frequência? Vai ser o número de pingos que caem aqui, por segundo. Né? A amplitude, eu controlaria a amplitude da torneira aumentando a altura dela. Então, tipo, se o pingo cai de uma altura maior, ele bate com maior velocidade, ele transfere mais energia para a água. Tá? Então, vai imaginando isso. Beleza, vamos botar esse negócio para pingar aqui. Tá? Isso é uma vista superior da onda. Você está olhando ela de cima. Então, essas regiões mais claras que vocês veem são os pontos máximos de oscilação, que a gente vai chamar de crista. Tá? É o ponto que tem amplitude positiva. Os pontos mais escuros são os vales, a parte mais baixa da onda. Tá? Beleza? Aqui eu vou aumentar a frequência. Olha o que vocês vão perceber. O que eu vou chamar de lambda? O que é um lambda? É a distância entre duas cristas. Tudo bem? A distância entre duas cristas. Beleza? Vocês estão percebendo que você tem uma distância aqui entre duas cristas. Agora presta atenção, porque eu vou aumentar a frequência. Ó. Eu não sei se você percebe que a distância entre as cristas mudou.
quando você aumenta a frequência. Ou seja, quando você aumenta o F, diminui o lambda. Certo? Para ondas de maior F, menor lambda. Ó. Agora eu vou diminuir a frequência. Vai aumentar o lambda. Ó. Olha o tamanho do lambda. Nossa, diminuiu tanto que a gente pegou um bug no aplicativo. Ó. A onda é gerada antes da gota cair. Tá? Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês isso aqui. Ó. Vamos aumentar um pouco essa frequência, né? Vamos aumentar a amplitude. Ah, não, a amplitude eu vou mexer agora, né? Porque quando eu aumento a amplitude aqui, ó, você consegue perceber que os pontos ficam mais claros e mais escuros, tá vendo? Ó? Aqui. Beleza? Agora eu vou virar isso de lado. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, que legal, aqui o grafiquinho. Primeiro vamos fazer com o gráfico. Ó. Ah, não, mas eu quero que ele ande, né, querido? Quero ondas. Ó. Vocês estão percebendo que a amplitude está diminuindo conforme a onda se propaga? Ó, tá vendo? Ela vai dando uma diminuidinha aqui, ó. Porque a amplitude aqui é maior do que nos outros pontos, né? Porque ela vai se dispersando a onda. Ó. Tá? Vou diminuir a amplitude, ó. Aumenta a frequência. Visão lateral agora. Agora eu vou olhar de perfil. Aqui. Tá? Isso aqui eu não quero. Isso aqui é um cronômetro, não usa. Aqui, olha que legal isso aqui, ó. Eu coloco esses observatórios aqui no ponto que eu quiser, ó. Então você vê ele oscilando. Ó. Ó. Você está vendo que os dois pontos estão oscilando quase coincidentes? A gente diz que esses pontos estão oscilando em fase. Fase. Não está bem em fase, né? Agora eu vou colocar eles em oposição de fase. Ó, isso aqui é uma oposição de fase. Os pontos estão vibrando em oposição de fase. Vocês já devem ter visto esse tipo de expressão em vestibular. Tá? Beleza? Bom, volta para cá isso aqui. Agora eu vou fazer com o som. Vocês percebam que a onda de água é uma onda transversal. Ó, ela está oscilando na vertical, mas está andando na horizontal. Agora a gente vai perceber as características do som. Vamos para as características do som. Será que vocês vão conseguir ouvir o som? Espera aí. Espera só um pouquinho. E a linha está voltando aqui. Vamos lá. Vou ligar o som aqui. Deixa eu colocar aqui as partículas. Ó. E as ondas. Ambas. Ó. Isso aqui é um exemplo de uma onda longitudinal. O que a gente percebe? Quando a fonte emite o som, você vê que tem regiões onde as partículas estão vibrando mais e essa vibração ela vai sendo transferida na mesma direção e sentido da onda andando. Então as vibrações estão acontecendo aqui. Tá? Vou aumentar a amplitude, vou diminuir a amplitude do som. Espera aí. Na verdade, o que é a amplitude? A amplitude, na verdade, olhando desse jeito aqui, Vi, não dá para ver assim. Porque você está olhando ela de cima. Ó, na verdade, a amplitude, nesse caso, seria a distância de uma crista e um vale. Aliás, de uma crista e um vale, não. Seria a altura entre a crista e o ponto médio. Você não consegue ver desse jeito. Tá?
Para você conseguir ver a amplitude, você tem que olhar de lado, daqui da água, ó. Você vê que se eu olhar de cima, eu vou voltar aqui de cima, ó. Eu já não consigo mais ver a amplitude. Eu preciso da vista lateral. Tá? Beleza? Aí tem algumas outras coisas que eu quero fazer aqui que é legal. Quer ver? Deixa eu ver o gráfico aqui. Ó, vamos colocar tudo para rodar junto. Ó. Tá? Aqui eu vou aumentar a amplitude. A frequência, perdão. Estou produzindo um som mais agudo. Ó. Estou produzindo um som mais agudo. Agora eu vou produzir um som mais grave. Isso é um som grave. Tá? Beleza. Deixa eu ver o que mais que eu tenho que mostrar aqui. Ó, tá vendo que o som não tem visão lateral, ó. Você não tem a opção de visão lateral para o som. Por que não? Porque ele não é onda transversal. A visão lateral você consegue ver melhor por conta da onda ser transversal. Tá, peraí que eu faço de novo. Ó, grave. Isso é o mais grave que eu consigo fazer. Agora eu vou fazer agudo. Olha o tipo de sonoplastia que a criatura faz, velho. Desculpa, tá? Mas é o que eu sei fazer. Beleza? Tá? Isso é a diferença entre os sons. Agora vamos para a nossa queridinha, a nossa xodozinha. Sonoplastia já valeu. Parece um sapo, né? Aqui, vamos para a nossa queridinha luz. 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 Gráfico. Presta muita atenção nesse dispositivo chamado tela. Não é chamar Nutella, é chamado tela. Tá? Então aqui eu tenho uma fonte luminosa, eu tenho um anteparo, tá? E aqui eu tenho o nosso controlador de frequência. Tá? Tem o nosso controlador de frequência aqui, ó. A frequência vai mudar de acordo com a cor. Tá? A amplitude estaria associada à intensidade da luz. Então, eu vou colocar uma luz bem baixinha, com uma frequência bem alta. Aqui. Pronto. Olha o tempo que a luz demora para chegar na tela. Aqui. A tela ficou manchada por inteiro, tá vendo? Tá? Agora, eu vou aumentar a intensidade da luz, que seria a amplitude da onda. Tá? Isso explica por que é muito mais difícil para a astronomia observar corpos que estão mais distantes. A luz chega muito fraca. Chega muito fraca. Né? Se você considerar que você tem uma atmosfera na Terra, ainda fica muito difícil você ver coisas. Por conta desse problema. Né? A nossa atmosfera é um meio absortivo. A hora que eu mexo na frequência, muda a cor. Muda a cor. Ó, a luz aqui eu também não consigo para a onda lateral. Ó. Visão lateral não tem para luz, não sei porquê. Tá? É porque já tem o gráfico, né? Ó. Eu já tenho o gráfico, então não precisa da visão lateral. Ó. Beleza? Ó, diminui a intensidade da luz. Diminui a amplitude. Então, na real, não sei se fica claro para vocês, que quem carrega a energia é meio que a amplitude, né? Quanto maior a amplitude, maior a energia da onda. Tá? Claro que essa energia é transmitida na frequência dos hertz. Então, também, a frequência alta, você está transferindo bastante energia por segundo. Então, também tem essa outra observação. Tudo bem? Até aqui, tranquilo? Agora, eu queria fazer com vocês uma outra brincadeira. A gente vai fazer uma propagação de pulsos em corda. Numa corda. Tá?
Peraí, pronto. Então aqui o controladorzinho é o seguinte. Eu tenho extremidade fixa, extremidade solta e onda infinita. Eu vou botar no infinito. Então ele vai propagar uma onda que vai embora para sempre. Tá? Por enquanto eu vou fazer assim. Eu posso aumentar o amortecimento ou diminuir o amortecimento. Vocês já vão entender o que é isso. Tá? Porque isso aqui é uma onda mecânica. Aqui eu posso aumentar ou diminuir a tensão. Tá? A tensão a gente vai mexer aqui, ó, nesse negócio que vai oscilar. Então eu vou colocar um pulso aqui. Pulso. Eu vou colocar a amplitude de 1 metro. 1 metro. E frequência de 1 Hz. Que é 1 pulso por segundo. Vamos botar bem devagarzinho para a gente enxergar legal. 1 Hz. Aqui, a duração de 1 pulso. 1 segundo, então dá 1 Hz. Tá bom? Lento. Amortecimento nenhum. E manda ver. Ah, não, isso é um pulso. Eu quero oscilador. Isso aqui existe na prática, tá, gente? Como que funciona isso no laboratório? Isso aqui é um motor que tem um eixo que eles chamam de excêntrico. O motor gira e ele está acoplado a uma manivela. E aí você controla a velocidade do motor por ômega e isso vai te dando uma frequência de oscilação. Então o motor ele está girando uma volta por segundo. Ele gira uma volta por segundo e aí a manivela faz uma oscilação por segundo. Tá? Vocês estão percebendo que os pontinhos em amarelo não andam para o lado? Olha lá. Você só vê a variação de energia potencial. Ó. MGH positivo, 0. MGH negativo, 0. MGH positivo, 0. MGH negativo, 0. Tá vendo? Tá? Agora, eu vou aumentar a frequência. Ó. Vocês estão percebendo que você parece que está comprimindo a onda? Você diminui o lambda. Quando você aumenta a frequência, você diminui o lambda. Tá? Então, existe uma relação observável aqui entre o lambda e a frequência. Quando um aumenta, o outro diminui. Tá? A equação fundamental da ondulatória fala basicamente isso. Tá? Deixa eu ver. Tensão alta. Aqui. Tá? Deixa eu ver se tem algum gráfico. Linha de referência. Aqui é só para ajustar a linha se você quiser observar um ponto. Tá? Beleza. Aí, deixa eu mostrar para vocês uma coisa que daqui a pouco a gente vai falar, mas só para vocês lembrarem. Lembra do harmônico? Ó. É que aqui tá meio bugado. Já vou explicar para vocês por que tá bugado. Ó. Isso acontece por conta da interferência das ondas, ó. Interferência construtiva. Ó. Olha o tamanho das ondas. Aumentando a amplitude. Tá? Tranquilo até aqui? Beleza? Então, por enquanto, acho que é o suficiente. Deixa eu voltar ali agora. Calma aí. Espera aí. Bom, visualizamos de uma forma um pouquinho mais dinâmica, porque eu acho que isso ajuda a gente a entender os conceitos. E agora vamos olhar para os elementos da onda. Tá? Boa parte do que a gente vai mostrar aqui na forma de texto, vocês já viram agora há pouco. Então, a gente começa olhando para uma onda, falando do que eu chamo de vale e crista. Tá? A crista é o ponto de amplitude positiva, né? Porque como a oscilação ela ocorre em torno de um ponto de equilíbrio, a gente começa a olhar para essa oscilação pensando assim, olha, você tem um ponto que está na maior distância do ponto de equilíbrio e tem o ponto
que está uma distância negativa, mas também a maior possível, em relação ao ponto de equilíbrio. Então é como se você estivesse olhando para a onda num gráfico, né? Então aqui é mais A, aqui é menos A, beleza? Outro elemento importante da onda, que é o tamanho dela, é a amplitude. No sistema internacional, essa amplitude é dada em metros, beleza? Não confundir essa amplitude com o termo ondas curtas, ondas longas, porque isso vai se referir ao lambda, tá? O comprimento de onda também é uma grandeza associada à distância, mas agora não a distância entre ponto de origem e oscilação máxima. Agora a gente vai olhar para a distância entre duas cristas ou dois vales, como vocês estão vendo aqui, tá? Então, essa distância entre duas cristas ou dois vales eu vou chamar de um lambda. Quer dizer, é o comprimento em que aquele oscilador ele vai e volta, né? Quando ele faz o ida e volta, ele fez uma oscilação completa. Então, a gente pode dizer que o intervalo de tempo de um período, né? Quando você faz isso, eu tenho um lambda de comprimento. No intervalo de um período, eu tenho um lambda de comprimento, tá? Que a onda anda. Beleza. A frequência, que é o número de ciclos por segundo, a gente já definiu isso no movimento circular, já definimos isso na aula de domingo, então não precisa colocar a formulinha aqui, né? Número de oscilações por segundo, esses são os elementos da onda, tá bom? Beleza. Aqui a gente pode fazer uma observação já, né? Que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Observação. No intervalo de tempo equivalente a um período, a onda percorre um ΔS igual a lambda. Né? Isso vai ser sempre assim. Pela própria característica do que gerou isso. Para você gerar uma onda inteira, você tem que fazer um ciclo completo de oscilação, como a gente tinha visto no desenho. Tá bom? Beleza. Peraí. Bom, outra coisa que eu queria comentar com vocês, e na verdade não é um conteúdo, mas é um alerta. É para isso aqui, ó. Tá? São dois desenhos que, se não te confundiram, que bom para você, porque para mim a mim me confundia. Eu confesso para vocês que durante um tempo eu olhava para esses desenhos e falava, mas é a mesma coisa. E não é. Aqui eu tenho uma onda sendo gerada por um pulso. Então veja, o pulso ainda pulsa. O pulso ele está sendo aplicado na vertical. E a onda está se propagando na horizontal. Então isso é uma onda transversal, o formato dela. O pulso dessa onda, ele oscila entre uma posição mais y e menos y, certo? E essa oscilação, ela é dada em função do tempo. Então, por exemplo, onde está essa mão no instante zero? Ela está aqui em cima. No instante 1, ela está aqui. Consegue perceber isso no gráfico? No instante 2, ela está aqui. No instante 3, ela está aqui. No instante 4, aqui. 5 aqui. 6 aqui. 7 aqui. 8 aqui. 9 aqui. 10 aqui. E assim por diante. Percebem? Então, o gráfico, ele mostra a amplitude do pulso. Isso aqui não é a onda se propagando. É uma forma de representação do que acontece com o pulso. Então, você sabe, por exemplo, que no instante 3 segundos, o pulso está na origem aqui, ó. A fonte de pulso, tá? Beleza? Embora esses formatos sejam bem parecidos,
O desenho de uma onda, dela se propagando, é diferente de um gráfico que mostra a amplitude de um pulso, tá? De uma sequência de pulsos. Tranquilo? Beleza. Continuando. Continuex. Espera aí, estão chamando aqui. Você tira informações. Então, na verdade, assim, para você conseguir enxergar a, essas coisas na onda, você teria que medir ela. Então, por exemplo, se você colocar esse negócio para oscilar num sistema gráfico, você vai enxergar o pulso fazer isso, e aí você vai enxergar a oscilação se propagando. Tá? Mas para você conseguir determinar isso pela onda, você vai ter que ter uma medida aqui. Então, por exemplo, se o cara tivesse medidas aqui, eu conseguiria dizer para você quanto que vale o lambda inteiro dela. O lambda inteiro dela é dado em metros. Vocês percebam que esse gráfico aqui, ele está no eixo do tempo. É diferente se eu escrevo isso aqui, ó, que aí eu acho que eu vou conseguir responder a sua pergunta. Imagina que eu escreva um gráfico de eixo y em metros e eixo x em metros também. Aí é uma outra história, né? Se os dois eixos estão na dimensão de comprimento, quando você olha para a oscilação, você fala, ah, beleza, então isso aqui é uma onda se propagando no espaço. Porque agora você tem dois eixos de espaço. Né? O que não dá para você pensar é você ver um ponto oscilando no tempo e você dizer que isso é uma onda. Né? Na verdade, isso aqui pode ser, gente, um gráfico de um sistema massa-mola vibrando. Que não tem nada a ver com uma onda propriamente dita. O sistema massa-mola vibrando, ele tem exatamente esse tipo de comportamento em função do tempo. Então imagina, ó, você pega o sistema, empurra ele lá para cima. Aí solta. Põe, 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 põe. Tá? Agora, aqui você tem dois eixos de espaço. Eu não sei se eu fui claro em relação à tua pergunta. Porque eu não sei se eu entendi também ela. Beleza? Tá, beleza. Beleza, beleza. Bom, aqui tem algumas figurinhas que, diante do que a gente viu, são duas coisas diferentes, né? Mas sabe por que a gente não percebe isso? Porque a gente não está atento à questão do tempo. Né? Para você dizer que um gráfico de uma onda é uma onda, precisa que tenha as duas medidas aqui, ó, de espaço, né? Então, aí de fato é uma onda. Agora vocês imaginem, a gente não faz isso no vestibular, né? Imagina você meter um terceiro eixo aqui. Aí você tem ondas que oscilam assim e ondas que oscilam assim, ó. É a luz. A luz, na verdade, é uma sequência de ondas. Uma vai oscilando num plano e a outra vai oscilando no plano perpendicular. Uma é um campo elétrico que fica oscilando e a outra é um campo magnético que fica oscilando. Então você tenta imaginar, olha que coisa bonita, uma fonte de campo elétrico que fica alternando os polos toda hora e essa fonte ela está na vertical. E uma outra fonte de campo magnético que está na horizontal que fica alternando os polos, norte-sul, sul-norte. É basicamente isso que faz a luz. São duas fontes de campo, uma de elétrico e outra de magnético, que vão oscilando, uma num plano e a outra no outro plano. E aí você enxerga a luz. É uma coisa muito surreal. Muito surreal. Né? Beleza, vamos continuar aqui, senão eu me perco no raciocínio. O que eu vou mostrar aqui, na verdade, já deu uma boa adiantada com essas animações que a gente viu aqui. São maneiras diferentes da gente ver uma onda, né? Porque quando você olha para uma onda desse jeito aqui, ó, isso aqui é uma onda de fato, você vê ela na visão lateral. Agora, se você coloca o observador aqui em cima, por exemplo,
o que você vai ver? Aí aquela figura que a gente tinha visto, as primeiras animações que a gente chegou a ver. Quer ver, ó? Vamos olhar aqui. Ó, aqui você tem uma fonte emissora de ondas, tipo a nossa goteira, tá? Aí você tem pontos tracejadinhos, pontos riscadinhos. Tracejado, riscado. Então, o tracejado é aquele que ponto está mais lá para baixo, é o vale. Você está olhando aqui de cima. O ponto mais próximo de você, porque ele está mais alto, já que você é observador, você está aqui em cima, né? Então você tem um ponto mais alto e um ponto mais baixo. Você tem a crista aqui. Nesse momento, gente, o lambda é a distância entre dois tracejados, que seriam dois vales, ou entre duas cristas. Então, muitas vezes, o exercício, de maneira muito sacana, ele coloca a fonte observada de cima. Ah, uma fonte sonora emite ondas e você vai olhando para a onda desse jeito se propagando. É claro que você pode olhar para isso e pensar, bom, ela está se propagando de dentro para fora. Você pode representar um raio de onda, né? Então, a onda ela pode ser representada por linhas, né? Ou por raios de onda. Quando é que é conveniente eu usar raio? Quando eu estou na ótica, né? A onda luminosa, a rigor, ela pode ser representada desse jeito, com esses círculos concêntricos. Mas como é que eu vou construir uma imagem desse jeito, se eu usar esse modelo? Então, eu represento, na hora que me convém, eu represento a luz por um raio, que é o que a gente viu lá na parte de construção de imagens nos espelhos e tal. Refração, beleza? E uma terceira forma de você representar são as frentes de onda, né? Esse tipo de representação a gente não usa no ensino médio muito, porque ela envolve observações tridimensionais, né? Mas eu gosto de mostrar essa imagem e chamar a atenção de vocês para o episódio que aconteceu lá no Líbano, onde ocorreu aquela explosão gigantesca, e aí você enxerga aquela explosão como um pulso. Né? Foi só um pulso, graças a Deus que foi só um pulso. Imagina se o negócio ficasse explodindo toda hora. Ia acabar o planeta. Então, aquele pulso, ele gera uma onda. E essa onda, ela vai que nem uma parede, que é o que o pessoal costuma chamar de onda de choque. Vocês devem ter visto vídeos na internet do estrago que a onda de choque fez. E foi muito perceptível nos vídeos, porque pessoas que estavam muito distantes conseguiram filmar a onda se propagando. Aonde ela passava, ela destruía tudo. Então, dependendo da circunstância, quando você vai analisar algum tipo de problema, por exemplo, no ITA o pessoal usa isso aí. Né? Porque o que você percebe? Que conforme a onda vai se propagando, ela vai aumentando a área de choque. Só que, por outro lado, ela vai ficando mais distante da fonte, então ela vai perdendo intensidade. Então, esses cálculos todos mais complicados, a gente praticamente não trabalha no vestibular. As duas maneiras que vocês podem esperar, né, que apareça de maneiras de você representar ondas seriam as linhas, que a gente usa para onda de água, até para onda sonora, né, em algum probleminha ou outro, e a luz em raios, tá bom? Beleza. Se quiserem printar aqui. Bom, a matemática da história. A matemática da história, ela é bem simples, gente. As ondas, elas têm uma característica própria. Elas se propagam com velocidade constante, né? Então, por exemplo, a luz, ela não é uma coisa que é acelerada. Ela não é uma coisa que é desacelerada. A velocidade de uma onda, ela é definida da forma mais simples do mundo. É o deslocamento da onda pelo intervalo de tempo. Pronto. Acabou. Tá? No sistema internacional, metros por segundo. Só que, repare uma situação. Quando a gente estava estudando a onda,
de maneira muito conveniente, a gente atribuiu à onda elementos. Um elemento associado à distância, que é o comprimento da onda, e um elemento associado a tempo, que é a frequência. Então eu posso olhar para essa equação do jeito onda. Esse aí é o jeito cinemática. Ela está no mood cinemática. Quando você vai para o mood com ondas, você pode pensar que para um ΔS igual a lambda, quer dizer, quando a onda anda lambda, é porque ocorreu ali um período inteiro de oscilação, não é? Isso aqui é o período. Tá? Então daqui a gente tira a lógica do porquê que V é igual a lambda F. Né? V é igual a lambda sobre o período da onda. Mas como a frequência é o inverso do período, eu posso então dizer que V igual a lambda vezes F. Tá? Com as unidades tradicionais do sistema internacional. Não vamos perder muito tempo falando sobre isso. Tá? O que é muito interessante da gente olhar na fórmula é justamente aquela relação que nós tínhamos observado no simulador. Quer dizer, quando eu aumento a velocidade da oscilação, eu reparo que a distância entre vales diminui. Ou entre cristas, como queiram, né? Se o oscilador está muito rápido, a distância entre vales diminui. Então, quer dizer, para que a velocidade da onda seja mantida constante, que é uma característica dela, à medida que você aumentar o F, você diminuirá o lambda, né? Beleza? Daqui vem toda aquela observação da ótica, né, gente? Da ótica. Tá? Que as ondas de maior frequência, então, por exemplo, a violeta tem a maior frequência. Então é a que tem menor lambda. A vermelha é a que tem a menor frequência. Ah, então é a que tem maior lambda. Né? Então, na sequência de cores, as frequências aumentam. Né? Então vamos colocar aqui no espectro, né? Vermelho, amarelo, laranja, peraí, desculpa. Vermelho, opa. Deixa eu colocar aqui. Vermelho, laranja, amarelo. É só ir percorrendo o arco-íris, né? Amarelo, verde, azul, o tal do anil, ou magenta, sei lá, tem gente que chama de magenta, e o violeta. Violenta, olha que legal. Ô, Danilo, nossa, que ódio no seu coração. Que horror. Meu Deus. Meu Deus. Então, olha só. Do vermelho pro laranja, do vermelho pro violeta, a frequência aumenta. Tá? Pô, Danilo, mas você podia ter colocado para baixo, né? Para cima. Né? Vocês já vão entender por quê. E o comprimento de onda diminui. Tá? Se eu jogar uma luz num prisma, essa luz vai refratar exatamente nessa sequência. A luz que menos desvia é a vermelha, a luz que mais desvia é a violeta. Ou seja, o índice de refração também aumenta. Lá da ótica. Tá? Beleza? Se der tempo, hoje eu mostro para vocês uma outra simulador. Que eu mostro para vocês, acho que na segunda parte dá para mostrar. De um prisma, para dispersar a luz também. Aí você consegue ver esse evento. Tá bom? Beleza? Com o som também vale, né? Com o som também vale. Sons de alta frequência são são ondas que têm lambda pequenininho. Tá? É que o espectro de frequência do som é diferente do da luz, né? Quando você fala numa frequência de luz,
você está falando ali de gigahertz. Aqui você está falando de 20 a 20 mil hertz no som. Então, são ondas mecânicas, são ondas de outra natureza, que as eletromagnéticas, e de frequências também bem diferentes. Tá bom? Beleza. Podem tirar print aqui. Ó, aqui uma imagenzinha para a gente poder concretizar isso que eu tinha falado. Então, ó, aqui você tem o oscilador que está oscilando com uma frequência F. Tá? Ele produz os pulsos e os pulsos se propagam na corda. Tá? Então, esse ponto aqui da corda, ele só vai ficar subindo e descendo. Então, quando esse pulso andar, ele empurra o ponto para cima. A hora que o pulso passar por ele, ele desce. Né? E assim por diante. Quando ele dobra a frequência, então se ele estava fazendo uma oscilação por segundo, 1, 2, 3, agora ele está fazendo assim, ó, 1, 2, 3, ele aumenta, o que a gente vai perceber é que o intervalo entre as cristas diminui. Você vai comprimindo a onda. Tá? Então, quanto mais comprimida está a onda, você sabe que maior é a frequência da fonte oscilatória. Tá? Para aqueles exercícios de múltipla escolha, que você tem que olhar e bater o olho e falar qual que é a onda que está em mais frequência. Geralmente, eles colocam para fazer comparações as ondas naquelas gradinhas, para você comparar exatamente qual a relação entre os lambdas. Tá? Beleza? Lembrando sempre, né, gente, que a frequência da onda ela é propriedade da fonte que emitiu. Vocês percebem nos desenhos, até mesmo nos programinhas aqui, que para você mexer na frequência, você tem que mexer na fonte. Ou é o motorzinho que fica lá, ou é a conta-gota, né? Ou é a lâmpada que você está usando no aparelho. É sempre assim. É a fonte que manda a frequência. Tá? Até por conta disso, na refração, a frequência não muda. Né? Tá? Beleza. Vamos trocar aqui. Bom, agora a gente vai entrar. Deixa eu ver que horas são aqui. Tá. Agora a gente vai entrar na parte de fenômenos ondulatórios, onde a gente vai tentar descrever um a um aqueles fenômenos ondulatórios que vocês já ouviram falar, né? Reflexão, refração, difração, ressonância, eco e por aí afora. Efeito Doppler, né? Aí é muito importante que nesse momento vocês entendam como estudar o assunto. Né? Porque esse é um assunto. O estudo de fenômenos ondulatórios, gente, se você vai se aprofundar em cada fenômeno, você vai chegar em situações bem complexas. Então, o que o vestibular espera, na maioria dos casos, o que ele espera do aluno no que diz respeito aos fenômenos ondulatórios? Ele espera que você olhe para um fenômeno, saiba qual é o fenômeno e conheça alguma aplicação dele. Né? Porque normalmente ele vai te dar uma situação cotidiana. Né? Então, por exemplo, a imagem no espelho é uma situação cotidiana da reflexão. Né? O fato de você escutar o som de uma ambulância distorcido é uma aplicação no cotidiano, do efeito Doppler. E assim por diante. O estudo de violão, por exemplo, o que diferencia um Lá maior do Lá menor, é um estudo de fenômeno ondulatório. Então a ideia é falar um pouquinho sobre eles e descrever e tentar mostrar um exemplo. Beleza? Tá? Que eu acho que essa é a parte que mais tem chance de cair nos vestibulares de maneira geral. Tá? Em particular, aí lembrando também o seguinte: o fenômeno de refração e reflexão ele é muito mais interessante para o aluno de vestibular na ótica. Então, praticamente questões de ondulatória que falam de reflexão são poucas. Tem uma outra questão que fala de eco, que é uma vamos dizer assim, uma consequência da reflexão do som, mas geralmente as questões de reflexão vão para espelhos, as questões de refração vão para dióptro, e aí sobra o que na ondulatória? Interferência, Doppler
ressonância, que são os casos mais importantes, tá? Beleza? Espera só um pouquinho, gente. Espera aí. Pronto. Então vamos começar a falar dos fenômenos ondulatórios. O primeiro fenômeno ondulatório que a gente estuda é o fenômeno de reflexão, tá? Que é um fenômeno, como eu falei para vocês, bem estudado na luz. Inclusive tem lá as leis das reflexões. Mas eu vou usar um pouquinho o fenômeno da reflexão para falar sobre reflexão em cordas. Porque isso acaba desembocando lá na frente, na parte de acústica, tá? Então, a reflexão é um processo onde uma onda atinge um determinado obstáculo. Esse processo, como esse fenômeno ocorre tanto com ondas mecânicas como com ondas eletromagnéticas, tá? Em particular, quando uma onda mecânica se choca num anteparo, ela pode sofrer dois tipos de reflexão. Uma reflexão chamada com inversão de fase e uma reflexão sem inversão de fase, tá? Vocês viram o termo fase que eu usei lá no simulador para mostrar os alinhamentos dos pontos oscilantes, né? Quando pontos estão em fase, eles vibram do mesmo jeito, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Quando eles estão em oposição de fase, significa que quando um está para cima, outro está para baixo. Quando um está para baixo, outro está para cima. Então, o que é a fase, na verdade? A fase é basicamente o calombo da onda. Então, quando a onda está com o calombo para cima, ela está numa fase. Quando a onda está com o calombo para baixo, ela está com a fase oposta. Está numa fase inversa, vamos dizer assim, tá? Esse termo fase, ele vem lá do MHS. Então, não vamos entrar muito nesse mato aí, porque daí vai sair cachorro, tá? Então, o que acontece? Aqui ele colocou a corda amarrada num cano, de tal maneira que esse nó ele está fixo, preso. Aqui ele colocou a corda amarrada num gancho que se mexe. Então, quer dizer, tipo, se o cara mexer aqui, essa onda também dá uma oscilada aqui. Então, quando a onda se choca numa extremidade fixa, ela vai sofrer uma reflexão e a onda vai voltar com a mesma velocidade. Tá? É como se você vai, fazendo uma coisa meio inadequada, mas enfim. Como se fosse um choque perfeitamente elástico. Pum, pum. Tá? Só que a onda que veio com a fase para cima, ela volta com a fase para baixo. Tá? Esse tipo de reflexão é importante porque é isso que vai dar origem aos harmônicos. Né? Na verdade, as ondas estacionárias. As ondas estacionárias é que produzem harmônicos quando são tocadas numa corda ou coisa do tipo. Tá? Beleza. Essa outra extremidade, essa outra reflexão, ela não tem muito interesse para a gente no vestibular, de tal maneira que não me lembro de ter caído nada a respeito. A única diferença de uma para outra é que quando ela se choca com a extremidade móvel reflete ela, mas com a mesma fase. Tá? Beleza. Até aqui, tranquilo. O que eu preciso saber sobre isso? Basicamente nada. Tá? Agora, aqui tem a reflexão da luz, que a gente já tinha falado. Eu não vou perder muito tempo, é só para chamar a atenção de vocês. Tá? Aqui, a gente representa a luz refletindo como um raio. Tá? Na ótica é extremamente importante representar como raios. Mas você também pode, por exemplo, representar como frentes de onda, como linhas de onda, por exemplo, na água. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar lá na parte de interferência e tal. Beleza? Aplicação da fibra ótica, a gente até fez um exercício na aula de ótica, de refração, tá bom? Sem muitos comentários. Tá? Refração. Antes de mostrar a refração, deixa eu voltar lá no simulador. Aqui nós vamos matar vários coelhos com uma paulada só. Desculpa a expressão meio indelicada da minha parte. Tá? A gente vai falar da reflexão e já vai meter uma interferência aqui. Então vamos começar com água. Água. Aqui.
Peraí. Ué, cadê as duas aguinhas aqui? Peraí. Não, não é esse não. É aqui. Sorry. Tem que ter duas torneirinhas. Então, olha só. Não, primeiro vamos fazer com uma só. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Ah, essa não está refletindo. Eu quero uma que reflita. Qual que aqui reflete? Ah, não tem. Tá no outro. Peraí. Sorry. Falha nossa. Fail. Fail. Tá no outro. Tem que abrir o do som ali. O do som é o mais legal, que dá para ver a interferência. Depois do intervalo eu mostro para vocês o do som. Vamos voltar na refração aqui. Pronto. Devem estar vendo o slide da refração. Depois, da hora que eu for para o intervalo, eu abro do som aqui, a gente vê o da interferência. Tá? Bom, a refração, eu coloquei um assunto, uma situação um pouco diferente da refração da luz, porque a gente já está meio cansado de falar da refração da luz. A gente já falou sobre ela. Aqui a gente tem um pulso, uma sequência de pulsos, se propagando em duas cordas. Aqui você tem uma corda mais grossa e aqui você tem uma corda mais fina. Aí o que acontece? O cara que está emitindo pulso, ele está emitindo pulso com uma frequência. Tá aqui. Então, toda a onda que vai passar, está passando com a mesma frequência. Acontece o seguinte, quando essa onda é aplicada na corda fina, ela produz um lambda grandão. Ela produz um lambda grandão. Conforme a onda muda de meio, ela muda de velocidade. Né? Você pode pensar na corda mais grossa como oferecendo uma resistência maior à passagem da onda. Porque a corda é mais pesada, então esse pulso, por exemplo, a hora que esse pulso passar por aqui, ele não vai conseguir produzir o mesmo efeito que ele produzia nessa outra corda. Então, a refração, ela envolve mudança de velocidade, e no caso das ondas mecânicas, como a onda que vocês estão vendo aqui no slide, ela também provoca uma mudança do lambda, o que faz sentido. Porque para pensar um pouquinho, se eu tenho que V é igual a lambda F, tá, F. A frequência da onda ela é constante. Tá? Ou seja, o intervalo de tempo entre o lambda é o mesmo. Então, tipo assim, veja que esse lambda não é igual a esse. Mas o intervalo de tempo entre eles é o mesmo. Tá? Então, se eu tenho uma diminuição de velocidade, eu teria uma diminuição no comprimento de onda. Então, durante uma refração, a gente pode guardar a seguinte regra. Como a frequência é constante, eu vou dizer que a velocidade no meio A dividido pelo lambda no meio A tem que continuar igual à velocidade em B sobre o lambda em B. Então, quer dizer, você sabe, por exemplo, o seguinte, né? Vamos imaginar. Se ao passar de um meio para o outro, a tua onda diminuiu a velocidade metade, caiu a metade, o lambda vai cair a metade também. Tá? Isso em termos de ondulatória, pensando em situações fora da luz, né, da refração da luz, geralmente ele vai te jogar com essa relação. Tá? Beleza? Tem toda uma questão da densidade da corda, o índice de refração depende muito da diferença de densidades das cordas, mas isso a gente acaba não estudando. Tá? Beleza? Vou trocar aqui, podem printar se quiserem, tá?
Aqui você tem a figura que mostraria as linhas de onda refratando, né? Então, quando a gente trabalha na ótica, a gente costuma representar o raio de luz. E para o raio de luz, né, a consequência dele é muitas vezes desviar em relação ao normal. Tá? Em termos de frente de onda, eu percebo a refração nesse caso pela diminuição entre esse comprimento aqui, ó, que é a distância entre duas cristas, por exemplo. Tá? Beleza? Aqui você tem uma outra imagem do que ocorre com a com a linha de onda. Ó, aqui a luz incidindo com ângulo θi em relação à normal. O meio B deve ser, complete a frase, o meio B deve ser diante da figura, né, claro. Vamos ver, apareceu aqui. Mais denso, mais refringente, exatamente. Exatamente. Então, a gente percebe isso pela aproximação da normal, né? Quando você desenha a frente de onda, você percebe ela distorcendo entrando na água, ó. Tá vendo? Aqui. Essa daqui já entrou, então ela já mudou um pouco a direção e já aproximou, ó, já diminuiu o lambda. Aqui. Essa daqui, ela tem uma parte está dentro e a outra parte está fora. Tá? Beleza? Então, a parte que está dentro, ela já formou o ângulo θ2, ó, que é o θr da equação de Snell, né? Da lei de Snell. Tá? Beleza? Percebem que para vocês, para a gente ter sorte nessas questões, a gente precisa ver os desenhos, né? Com calma, interpretar, porque normalmente a resposta vem desse tipo de observação. Tá? Então, por exemplo, ele pode muito bem cobrar de vocês um processo de refração aqui, onde ele pergunte para você quem é o mais refringente, quem é o menos, mas ele só desenha a linha de onda. Então, como é que você analisaria, né, como é que você chegaria à conclusão de que o meio B ele é mais refringente, analisando só a linha de onda, pela distância entre as linhas? Você vê que aqui ficou mais curto? Ah, então diminuiu o lambda. Se diminuiu o lambda é porque diminuiu a velocidade na refração. Tá? Beleza. Beleza. Olha aqui a figurinha do prisma. Tá? Um dos efeitos da refração da luz é a dispersão. Então, questões do tipo de arco-íris, né? Por conta dos eventos de... Porque a luz acaba tendo um comportamento de índice de refração diferente para cada cor, conforme a gente já havia comentado no outro slide. Tá? A cor que tem maior... A cor que se comporta, né, com maior índice de refração é a violeta. Como eu já tinha dito para vocês ali. Tá? Então, o prisma, ele vai ter um índice de refração para o vermelho, um índice de refração para o laranja. Então, para quem assistiu a aula de refração, lembra que, inclusive, era o último exercício da aula, em que ele dava alguns índices de refração de cores e pedia para a gente apontar como que seria o desvio das cores. Tá? Beleza? Então, acredito que se cair refração, venha mais para a ótica mesmo. Né? Você vê que não dá para fugir muito dos exemplos da ótica. Tá? Beleza? Espera aí. Não, né? Não. Não por quê? Vamos pensar, se o prisma tem um índice de refração maior que a violeta do que para o vermelho, ela vai mudar mais a velocidade. Então, quer dizer, lembra que a consequência do índice de refração não é só o desvio. Quer dizer, pensa assim, quando a luz passa, a velocidade dela diminui. Quando ela passa do vácuo para o prisma. Quanto ela diminui? É o índice de refração que te dá isso. Então, vamos dizer assim, se a luz violeta é aquela que mais desvia, ela é aquela que dentro do prisma estará com a menor velocidade. Também. Tá? E a mesma coisa, o oposto, perdão, aí vale para o vermelho. Ah, o vermelho é a que menos desvia. Ah, então o vermelho é a que menos refrata. Se o vermelho é a que menos refrata, daquelas luzes, é aquela que estaria andando com maior velocidade. Tá? Beleza?
Acho que, eu não sei se foi claro, qualquer coisa você chama de novo aqui, Aninha. Trunks. A do próprio índice de refração. Se você sabe o índice de refração, você sabe calcular a velocidade da luz naquele meio. Então, por exemplo, o índice de refração da violeta é igual a C sobre a velocidade da violeta. O índice de refração do azul é o C sobre a velocidade da luz azul naquele ambiente. É a conta que se usa é a própria conta do índice de refração. Tá? Porque no vácuo todas elas andam ao mesmo tempo. É estranho pensar, né? Parece que a luz faz assim, ó, dá uma recuada, tipo a violeta. Tá? Tranquilo? O que significa isso, né? Agora eu vou fazer para encerrar essa discussão que você fez em relação à velocidade. Tenta imaginar uma situação surreal. Você está olhando aqui, ó, você é o observador. Quando eu acendo a vela, qual é a primeira luz que vai chegar aqui? A luz branca vem vindo aqui, todo mundo com a mesma velocidade. Quando chega aqui, começa o problema. Né? Então, teoricamente, qual seria a luz que sai primeiro do prisma? É a que é menos refratada, é a vermelha. Entende? Só que na prática você não vai conseguir enxergar isso, a luz primeiro chegando à vermelha. Porque a diferença de velocidade é muito pequena. Tá? Porque a diferença dos índices de refração ela também não é tão grande. Ou seja, a questão toda é o problema do desvio mesmo. Tá? Entendi agora, prof. Então significa que ela só chegaria primeiro a vermelha porque teria menos resistência no prisma, né? Exatamente. Nossa, Exatamente. Exatamente. agora, Tá? valeu. Embora a gente não conseguiria observar isso, né? Que eu falei, por conta da diferença que é minúscula. Imagina que se surreal, você visse primeiro vermelho, depois laranja, amarelo, verde, azul, de uma vez só, blum, assim. As cores iam surgindo, né? É um papo de meio de louco. Anyway, tá bom, gente? Bom, eu vou fazer o seguinte, agora a gente já deu meio que a hora, eu vou fazer 10 minutos de intervalo, e aí na volta a gente continua falando dos fenômenos, tá? Da interferência, do Doppler, da ressonância e as outras coisinhas, tá bom? Então 10 minutinhos eu volto. Ó, então eu vou começar do começo aqui porque agora está gravando. Aqui você tem uma fonte sonora emitindo ondas e essas ondas elas vão colidir na parede, tá? Eu coloquei uma amplitude bem alta aqui. Aqui quando eu mudo a inclinação da parede, você mexe na reflexão, ó, tá? O que eu quero chamar a atenção de vocês, na verdade, é perceber que aqui nessa região as ondas meio que se encontram, ó. As ondas se encontram. Esse encontro de ondas, ele vai produzir um fenômeno chamado interferência, que é o próximo fenômeno ondulatório que a gente vai estudar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo executar uma coisa aqui. Vocês estão escutando esse barulho? Não? Então espera aí. Agora tá, né? A frequência do som baixo, ó. Tá? Agora olha que interessante esse aqui. Aqui, ó. Peraí, deixa eu tirar o áudio primeiro, senão eu vou ficar louco. Ó, aqui você tem duas fontes sonoras. Aqui você tem uma região de interferência, tá? Você vai perceber que existem regiões mais claras e mais escuras. Dependendo de onde eu colocar o observador, eu vou escutar o som
mais intenso ou menos intenso, tá? Então, olha só. Ele está bem longe da fonte, ó. Agora eu vou colocar ele aqui, ó. Olha que interessante essa posição. Agora eu vou mudar ele um pouquinho de posição. Por que isso acontece, gente? Alguém sabe me explicar? Por que se eu mudar o observador de posição, às vezes eu escuto o som alto ou intenso, né? Ou com baixa intensidade, em pontos tão próximos? Ó, vou mudar ele de novo aqui, ó. Exatamente, ó lá. Ó, olha aqui, ó. Achei um ponto maravilhoso. Vocês estão vendo esse ponto que eu achei? Esse é um ponto de interferência destrutiva. O efeito de um som anula o outro, né? Agora eu vou mexer ele só um pouquinho. Fala, pode falar, Maju. Calma, é o Doppler. Isso é outra coisa. É porque assim, o que acontece? Quando a fonte de onda está se mexendo, ela deforma a onda. A gente vai chegar lá. Aguenta aí que a gente chega lá, tá? Beleza? Então, a gente vai falar agora de interferências. Por que isso acontece, né? O que ocorre numa interferência quando ela é destrutiva? Né? A gente percebe que na interferência destrutiva, o efeito de parece que o som anula o outro. Então, o som ele meio que oscila mesmo, é um negócio bizarro. Isso acontece também com a luz, tá? Isso também acontece com a luz. Tá? Daqui a pouco a gente vai comentar as consequências disso. Tá? Bom, deixa eu ver se tem mais algum. Bom, aqui não vou mais explorar muito esse negócio aqui, não. Agora tá. Bom, aqui pra mim. Agora sim. Agora foi. Então tá, agora vamos falar das interferências e entender por que isso acontece. Aqui a gente tem uma figura onde eu observo dois pulsos caminhando em sentidos opostos. Tá? Esse pulso aqui ele tem uma amplitude e esse outro pulso tem uma outra amplitude. Percebam que os dois pulsos estão para cima. Então eles estão em fase. Eles estão em fase. Quando esses pulsos se encontram, forma-se, por um intervalo de tempo determinado, forma-se um outro pulso, uma espécie de pulso resultante. Esse pulso resultante ele é produto da interferência dos pulsos. Tá? A interferência construtiva ocorre toda vez que os pulsos que se encontram estão em fase. Um está para cima e o outro está para cima. Tá? No momento em que eles interceptam um ou outro, é o encontro de pulsos, a amplitude naquele ponto é a soma delas. Então, quando vocês viram naquele simuladorzinho, quando eu colocava o observador num ponto onde estava super intenso o som, é porque ele estava num ponto onde toda a onda que batia aqui e a daqui fariam interferência construtiva. Tá? Beleza? Aí você fala assim, Danilo, mas por que ele fica ouvindo o som toda hora? Bem alto. Porque estão passando vários pulsos, né? Não é só um. São vários pulsos. Porque você imagina que isso aqui é uma onda, e aqui vem outra onda, e atrás vem outra, e vem outra, e vem outra. Então, esses pulsos, eles acabam gerando ventres aqui, tá? Isso aqui vai dar origem aos harmônicos. Quando essas interferências começam a acontecer de maneira rápida, a corda entra no que a gente chama de oscilação harmônica, que são as ondas estacionárias, tá? Esse é um tipo de construtiva, então, tá bom? A destrutiva ocorre quando, por acaso, os pulsos se encontram em oposição de fase. Então, se um pulso que está para cima encontrar um pulso que está para baixo,
ocorre uma formação de um pulso resultante, novamente. Só que por que essa interferência ela chama destrutiva? Porque ela diminui a amplitude. A amplitude do pulso resultante é a subtração. Então, por exemplo, você imagina que uma onda sonora ela tem uma amplitude que é fixa. Se essa onda sonora tem a mesma amplitude e elas passam uma na outra, ocorre a interferência destrutiva. Tá? Então, quando a fonte começa a lançar várias ondas, você vai ter a formação de uma outra situação, que é isso aqui, ó. É isso aqui. Tá? Imagina então a fonte oscilando, tá? De maneira periódica, emitindo pulsos, na verdade ondas, certo? Essa onda vai, bate na parede. Quando ela bate na parede, veja que aqui a extremidade da parede é fixa. Então, na hora que a onda vai, ela bate e inverte a fase. Então, esse ponto aqui, ó, conforme ele vai bater aqui, ele vai voltar com a fase oposta. E esse outro ventre também vai inverter a fase. Só que quando esse evento começa a acontecer várias vezes, a figura que você enxerga é isso aqui, ó. É isso aqui, tá? Eu vou chamar a atenção de vocês para alguns pontos, tá? Veja só. Você tem pontos de oscilação zero. Aqui, ó. Esse ponto nunca oscila. Por que esse ponto nunca oscila, gente? Porque esse ponto é um ponto onde sempre vai ocorrer destrutiva. Por causa do movimento, tá? Por exemplo, deixa eu vir para cá um pouquinho para vocês perceberem isso rapidamente. Ó, vou chamar a atenção de vocês para esse ponto aqui, ó. Tá? Esse é um ponto onde as ondas vão sofrer interferência destrutiva. Então significa o seguinte, nesse ponto aqui, vai bater uma amplitude máxima aqui com uma amplitude mínima aqui, sempre. Sempre, nesse encontro. Já esse outro ponto aqui, ó, ele é um ponto em que vai haver sempre um encontro aqui desse ponto, ele vai parar aqui, e esse outro ponto aqui também. Então, quando você olha para isso de maneira real, você vê esses gomos na corda. Gomos. Tá? Cada gomo desse aqui é um nó, é um ventre, perdão, e cada pontinho de oscilação é um nó. Então a corda fica fazendo esse zigue-zague. Isso aqui é chamado de onda estacionária. Tá? Então veja como esse assunto ele é rico em conceito. Porque para você explicar o que é uma onda estacionária, você tem que usar dois conceitos ondulatórios. O conceito de reflexão com inversão de fase e o conceito de interferência. Então, tipo, uma pergunta muito simples que poderia cair no vestibular de conceito é a formação de uma onda estacionária é resultado de que fenômenos ondulatórios? Juntos. Então, repetindo, é resultado de reflexão com inversões de fase, tá? Então, ela é uma onda bem particular. Ela é produzida em regiões onde você vai... ela é produzida com inversões de fase e a partir do momento que essas ondas são invertidas e refletem... e tem a reflexão ainda aqui, né? Tá? Com a inversão. Aí as ondas passam a interferir uma na outra dessa maneira. Tá? Isso num instrumento musical vai dar origem, na verdade, a todo o sistema de notas das cordas. Né? Quando você dedilha uma corda de violão, ela vai produzir harmônicos, que são ondas estacionárias. Né? O que essas ondas estacionárias têm de especial? Elas têm frequências que, no nosso caso, são agradáveis aos nossos ouvidos. São as notas musicais. São frequências que você consegue organizar e decodificar numa coisa chamada música. Tá? Daqui a pouco a gente volta a falar sobre os harmônicos. Mas deu para entender o que é uma onda estacionária? Que ela é resultado, então, de reflexões com inversão de fase, que em alguns pontos acontecerão de maneira destrutiva,
em outros pontos acontecerão de maneira construtiva, né? Por que que no caso da onda estacionária, a interferência destrutiva dá sempre um ponto de zero? Porque a amplitude é a mesma para baixo e para cima, né? Ó. Ela é uma onda com amplitude igual dos dois lados. Ela não é uma onda irregular. Quando você tem ondas irregulares, por exemplo, vamos supor que a parte de cima tivesse uma amplitude maior que a de baixo. Né? Então vocês imaginem como é difícil você representar isso. Né? Você tem aparelhos que, a partir da captura do som, transformam esse som em imagens. Então, quem trabalha com produção de musical, que usa muito programa de computador para fazer produção de música, esses programas super sofisticados, eles decodificam todo esse tipo de captura de som em ondas para o cara poder manusear. Então, o que o engenheiro de som faz? Tenta imaginar, gente, um Photoshop com o som. Ele vai pegar o som, por exemplo, a pessoa vai fazer uma locução, ou vai cantar uma música. Só que a pessoa, infelizmente, não tem uma voz muito agraciada lá por Deus. O que significa isso? É uma onda feia. A voz da pessoa é uma onda feia. O que o engenheiro de som faz? Ele pega aquela captura, bota no computador e manipula a onda. Então ele é capaz de gerar voz de pessoas que estão extremamente, não têm a mínima condição de cantar, transforma a voz da pessoa numa coisa que você fala, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Né? Por isso que hoje em dia a gente tem toda uma indústria de Justin Biebers. Né? Porque eu não imagino que esses caras consigam cantar no banheiro como eles cantam no Spotify. Tudo manipulação de onda, né? Tá bom? Beleza. Bom, próximo efeito. Refração difração de ondas. Aqui a gente tem a foto de um aparelho que é usado em laboratório para produzir ondas, tá? E esse aparelho ele funciona da seguinte maneira: ele vai batendo na água e vai gerando ondas horizontais, tá? Só que esse aparelho ele tem um buraco aqui, ó. Então a onda é gerada aqui. Aqui você já vê uma crista, tá vendo? Ó? Isso aqui é uma crista. Ela é mais iluminada. Aqui embaixo é o vale, ó. Por isso que chama vale, ó. Tá? Aí o que acontece? Quando a onda entra no buraco, ela sai de um outro jeito. Ela sai de um outro jeito. Né? Esse processo de difração ele foi descrito por um cara chamado Huygens. O princípio dele é um princípio assim, super difícil de relacionar com a difração, mas ele fala assim, quando a onda passa de um meio, quando ela percorre um obstáculo, cada ponto seguinte da onda se comporta como uma nova onda. Então é um princípio em que uma oscilação gera uma outra oscilação num outro ponto, que gera uma outra oscilação no outro ponto, que gera uma outra oscilação. Então no final das contas você tem várias ondinhas. A aplicação prática disso é a capacidade que a onda tem, do que a gente costuma chamar na aula, né? Vocês já devem ter ouvido eu falar em aula, de contornar o obstáculo. Né? Esse processo que você está observando aqui, ele é um contorno do obstáculo. Tá? E isso é chamado de difração. Tudo bem? Beleza? Aqui você tem uma figura de uma difração. Tá? Então você tem aqui a onda, ela percorre um orifício, aqui ela já difrata, ó. Ela já difrata. Aí essas frentes de onda vão incidir sobre novos orifícios. Esses novos orifícios vão gerar outras ondas que não tem nada a ver com as antigas. Né? O que o Huygens falava é que isso acontece sempre. É que a gente só consegue verificar se você põe um obstáculo para a onda poder atravessar. Então, a ideia de que cada ponto provoca uma oscilação no ponto seguinte, como se fosse uma onda independente, ela é, na verdade, a explicação da refração. Tá? Notem que, nesse caso, a gente fez a segunda onda refratar por uma fenda dupla. Quando a fenda dupla refrata as ondas, elas geram novas ondas com pontos de interferências. Com ponto de interferências. Tá? Interferências construtivas, ó. Aqui são pontos de interferência construtiva. Então, por exemplo, tenta imaginar naquele observador escutando duas fontes de som.
Se você coloca o observador aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Se você coloca o observador aqui, ó, você está num ponto de interferência construtiva. Tá? Um ponto de interferência destrutiva seria mais ou menos aqui, ó, aqui. Por quê? Ele está sobre uma crista de uma onda e está sobre o vale da outra. Aqui é o vale da outra onda, ó. Então aqui você teria um ponto onde o cara não escuta som. Porque o efeito de um anula o do outro. Agora, aqui, por exemplo, ó, é um ponto de interferência construtiva. Construtiva. Tá? Aqui também é um ponto de interferência construtiva, ó, onde eu estou apontando aqui. Aqui é o encontro de dois vales. Ó, vale da onda 1 com vale da onda 2. Tá? Então, você vai imaginando uma superfície cheia de pontos com som máximo, som mínimo, som máximo, som mínimo, som máximo, som mínimo, som máximo, som mínimo. Tá? Tudo bem? Gente, limitações da difração. Limitações da difração. Aqui você tem um desenho, e daqui a pouco eu vou mostrar isso lá no simulador. Oi, pode falar, Iá. Posso. Pera aí, não, calma. Aguenta aí. Tudo isso que eu estou fazendo eu vou mostrar aqui depois ao vivo. Tá? Aguenta aí. A questão da fenda dupla é que assim, ó, aqui você tem uma onda passando por esse obstáculo, tá vendo? Ó? Essa ondinha aqui. Quando essa onda passa por esse obstáculo, ela se torna uma nova onda. Uma nova onda. Isso é a difração. Então, aqui você tinha uma onda de um jeito, quando ela passou, ela passou para cá. Aqui é a mesma coisa. Então, cada buraco, na verdade, ele se comporta como se fosse uma fonte secundária de ondas. Né? Conforme essas ondas vão se propagando, elas vão criando as zonas de interferência. Tá? Para você observar o efeito da difração, você não precisa ter uma fenda dupla. A fenda dupla ela é importante porque ela mostra ao mesmo tempo a difração e a interferência. Tá? Você consegue mapear essas regiões. Tá? Aqui também a gente observa, ó, aqui você tem uma onda, ela passou por aqui, quando ela atravessou esse ponto, ela passa a se comportar como uma onda diferente. E isso basicamente é a difração. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar isso aqui na fenda, no movimento ali. Tá? Só para a gente, antes de ir para o simulador, falar que a difração ela tem algumas limitações. Tá? A gente tem aqui um desenho mostrando uma difração que ocorre por uma fenda de um certo tamanho e aqui uma difração que ocorre numa outra fenda. A gente observa que quando a fenda é muito grande, os pontos que estão bem no meio da fenda não difratam. Não difratam. Quando a fenda é mais estreita, a difração ela é mais pronunciada. Tá? Então, existe uma questão aqui que é, para que você tenha uma difração satisfatória, o tamanho da fonte, o tamanho do orifício, ele tem que ter a ordem de grandeza do lambda da fonte. Vou repetir. O tamanho do orifício tem que ter a mesma ordem de grandeza do lambda. Então, por exemplo, se você estiver difratando aqui, se você estiver mandando aqui uma onda com 10 metros, imagina uma onda que você tem um lambda de 10 metros. Uma onda que tem lambda de 10 metros, ela vai ser difratada facilmente numa porta que tem 1 metro de tamanho. Ela difrata perfeitamente. Agora, se você tentar jogar uma onda aqui, que tem um lambda de nanômetros, imagina uma onda que tenha um lambda de nanômetros. O tamanho do buraco para difratar a onda tem que ser nanômetro. Tudo bem isso? Por que eu estou contando isso para você? Porque isso aqui é o que diferencia a luz e o som, no que diz respeito à difração.
né? Por exemplo, quando você está... Imagina que aqui desse lado, imagina que isso aqui seja uma sala, e essas ondas são as pessoas falando. Tudo bem? Se você se colocar aqui, ó, você escuta a pessoa falando. Você escuta. Porque o som faz isso. A onda te atinge. Agora, se uma pessoa começar a iluminar aqui com uma lanterna, um observador aqui não vai conseguir ver. Por quê? Porque quando a luz passa por aqui, esse buraco é tão grande que a luz não consegue contornar. Não tem essa capacidade. Por uma questão de magnitude do buraco. Então, os experimentos de difração, eles só foram possíveis com a luz a partir do momento que os caras conseguiram desenvolver aparelhos que pudessem produzir orifícios minúsculos. Tem até o experimento de um professor de física no Facebook, eu não lembro o nome dele, eu vou depois dar uma olhada. Ele consegue fazer uma difração com raio laser, mas fica bem tosquinha. Porque ele usa um buraquinho bem pequeno, que é um buraquinho com uma agulha, mas o buraquinho com uma agulha é muito grande. Então dá para ver um pouquinho da difração, mas é muito difícil. Tá? Beleza? Então, a resposta para esse tipo de pergunta aqui, né? Que tipo de onda é mais fácil sofrer refração? E não é refração, é difração. Ainda bem que eu já li aqui. Difração. Olha, dentro do nosso universo, que é a Terra, o som é muito mais fácil de difratar. Nós percebemos a difração do som a partir de uma situação clara, que é você conseguir escutar a conversa de uma pessoa atrás da porta. Tá? Agora, a luz já não é uma coisa que difrata. Você tem algumas técnicas em laboratório em que alguns aparelhos conseguem difratar raio-x. E essa difração de raio-x ela é utilizada para determinar geometria de moléculas, geometrias de cristais. Então, a gente usa um tipo de procedimento onde o raio-x ele vai tirar uma espécie de radiografia da molécula. Tá? É basicamente isso. Tudo bem? Vamos lá no simulator. Espera aí. Tô gravando. Pronto. Voltando. Ó. Tá aqui. Aqui você entende, agora você olha para essa imagem e entende. Então, a ideia do feixe de elétrons, né, era... Aqui estava o tubo de raios catódicos, né? Deixa eu só pegar o laser aqui. Então, você tem o tubo de raios catódicos jogando elétron. Aqui é a fenda dupla. Tá? Os caras, de maneira muito perspicaz, colocaram a fenda com tamanho com a dimensão própria para o elétron difratar. Quando o elétron passa, a mecânica clássica dizia que ia ser isso. Porque ele ia bater só aqui, ó. Então, todas as leis de Newton, toda aquela ideia das partículas para o elétron, previam isso aqui. Quando o resultado obtido foi esse, com as manchas claras e as manchas escuras, tá? Que seriam as interferências destrutivas e as interferências construtivas. Tá? Aqui está o desenho tão confuso que agora vocês entendem. Né? Isso aqui é o modelo para o elétron partícula. Só duas manchas. Isso aqui é o modelo para o elétron onda. Então ele difrata, difratando cria uma onda, essa outra onda interfere com a outra e criam-se os padrões de interferência. Tá bom? Beleza? O primeiro a sugerir uma associação concreta entre partícula e onda foi o de Broglie, que a gente já falou lá no começo do ano. Mas agora a gente já pode falar com uma certa propriedade. Né? O de Broglie ele foi o primeiro a associar o comprimento de onda à quantidade de movimento da partícula. Isso aqui é a equação de Broglie. Né? Ele diz assim, olha, uma partícula que tem massa e velocidade, eu posso associar a ela um certo comprimento de onda. Esse comprimento de onda seria o que mais próximo você consegue obter de maneira palpável da característica ondulatória dela. Tá? Só que, esse H é a tal da constante de Planck.
Então, nos modelos atômicos, de repente, dependendo da questão, se ela vai abordar uma questão de, por exemplo, falar de modelo quântico, para poder falar das órbitas quantizadas, ele pode citar a questão desse experimento, tá bom? Mas também na prova, em alguma questão de física moderna, ok? Tranquilo? Beleza? Perguntas até aqui? Bom, então vamos continuar. Oi, pode falar. Nessas duas fendas, tipo, principais, tem mais elétrons do que nas outras ou não? Como assim? Tipo, porque era previsto só essas duas fendas, certo? Que, Na tipo, verdade, seria... não. O que é previsto são as manchas. São as manchas. Isso. Então, essa Dele, mancha e essa mancha são previstas. dele tocando. Certo. Aí, tipo, quando a gente analisa ele como onda, os elétrons, eles ficam, tipo, distribuídos de maneira iguais ou nessas duas principais, tipo, que tem mais elétrons? Você entendeu a pergunta? Ou Entendi. não? Eu vou te dizer, eu vou te dar a resposta porque é a pergunta que você me deu, tá? A distribuição do elétron, ela é descrita a partir de ondas de probabilidade. O elétron não está mais num lugar. Uma onda, ela está em todo lugar. Uma onda está em todo lugar. Você pode chegar para mim e falar assim, a luz está aqui, ó. Não, ela está em todo lugar, ela está entre nós. Se é que você me entende. Ela está entre nós, ela está no meio de nós. Então, isso é um problema sério para a mecânica quântica. Mas cadê o elétron? O que o Schrödinger vai dizer? Você nunca vai descobrir onde ele está. Quando você monta uma equação ondulatória do elétron, a amplitude da onda é a probabilidade do elétron estar ali. Então, quando a onda tem amplitudes máxima e mínima, ali aquela probabilidade é maior dele estar ali. O nó da onda é onde o elétron nunca estará. Probabilidade zero. Então, aqui você entende na essência o princípio da incerteza. Seriam os meios onde ele não estaria, no caso. Tem uns ambientes onde ele não estaria por probabilidade, mas é sempre esse estaria é que incomoda. Porque você quer transformar, a gente, né? Você não, a gente quer transformar o estaria no está. Como assim estaria? É muito bizarro você imaginar que essa caneta estaria aqui. Não, ou ela está, ou ela não está. Quando você entra no mundo quântico, isso não existe mais. Não existe equação horária para o elétron. O que existe é uma equação de onda de probabilidade. Opa, aqui ele pode estar, aqui não pode. Aqui pode, aqui não pode. Aqui pode. E outra, tá? Essa onda de probabilidade, ela não varia com o espaço. O que é pior. Então você não pode falar, por exemplo, assim, ele pode ter mais probabilidade de estar aqui ou ali. Ela varia com o tempo. Então é completamente contra-intuitivo. Eu não quero ouvir de ninguém aqui a frase, ah tá, entendi. Porque se você falar isso para mim, você está mentindo. Eu não entendo, ninguém entende. Ninguém, não é? Tipo, não é uma questão de falta de cognitivo. É um contexto, é um conceito totalmente contra-intuitivo. Por isso que a gente acaba não abordando muito nisso no ensino médio, tá? Beleza? Tranquilo? Gente, conforme eu havia imaginado, nós não vamos conseguir terminar o conteúdo da nossa querida aula de ondulatória em uma aula só. Por conta dessa discussão, que para mim ela não é nenhum problema, eu adoro. Eu tenho toda uma parte de acústica com os fenômenos ainda de ressonância e efeito Doppler. Ou seja, vai mais uma aula inteira. Tá? Então, eu vou convidá-los a nós encerrarmos a aula hoje, antes do horário um pouquinho também, e nós vamos... O próximo encontro nosso será de ondulatória. Tá? Segue, então, o cronograma. A gente teria aula na... Que dia é hoje? Terça, né? Deixa eu até fechar aqui.